Antes de começar o vídeo, peço que deixem o like e se inscrevam no canal para apoiar o trabalho. Espero que aproveite o vídeo, porque tá muito bom. A história segue aquele clássico enredo de transmigração. Um desenvolvedor de jogos acaba reencarnando como o vilão do próprio jogo que criou com as próprias mãos. Mas antes de entrar de cabeça nessa loucura, bora dar uma olhada no jogo e no azarado desenvolvedor que tá prestes a ver sua vida virar de ponta cabeça. Já era madrugada quando Kim Woo-jin finalmente conseguiu corrigir um bug que estava tirando o sono dele há semanas. Ele tinha acabado de finalizar a rota de um personagem secundário chamado Declan von Graham Wycliffe. Declan era um dos chefes intermediários do jogo, além de um vilão importante. O Jin precisou corrigir vários erros porque queria garantir que, independentemente da escolha do jogador, a morte de Declan fosse inevitável. Assim que ele termina esse trabalho ferrado, sua ex-namorada entra no escritório. Além de ex, ela também era a líder da equipe de desenvolvimento. Eles tiveram bons momentos juntos, mas o relacionamento começou a desandar por causa das diferenças entre os dois. Enquanto Woo Jin era um procrastinador de carteirinha, ela era uma verdadeira viciada em trabalho. Ela era tão determinada que até tentou ajudar Woo Jin a melhorar como pessoa. Mas no fim das contas, isso não foi o suficiente para evitar o término. 6 meses depois, ele ficou sabendo que ela já estava com outro. De qualquer forma, enquanto ela observa Woo Jin trabalhando em Declan, solta uma bomba sem nem piscar. O design do personagem foi baseado nele. As características e habilidades de Declan encaixavam perfeitamente com a personalidade de Woo Jin. Antes que ele pudesse reagir, ela percebe que o novo namorado está esperando lá fora e vai embora. Já passava das 2 da manhã, e Woo Jin ainda estava testando Declan repetidamente, para garantir que tudo estivesse perfeito. Mas agora ele estava com um problema novo. Odiava a ideia de que Declan se parecia com ele. Na história do jogo, quando criança, Declan era considerado um gênio da magia, e foi colocado num pedestal. Mas, na real, ele não passava de um cara medíocre. A arrogância e a origem nobre fizeram dele alguém com a pior personalidade possível. Declan era tão distorcido que chamar ele de humano já era um baita elogio. Conforme o jogo avançava, Declan ia ficando mais forte, mas sempre cercado por pessoas que adoravam odiá-lo. O Jin decidiu então dar um toque especial ao personagem, algo único. Como o vilão precisava de um diferencial, ele adicionou um atributo chamado compreensão. Além disso, enfiou algumas das suas próprias características favoritas nele: riqueza, toque de Midas, visão afiada e uma vontade de ferro. Depois de tudo isso, o Jin percebeu que talvez tivesse exagerado. Sem querer criar mais um bug antes do lançamento, decidiu reverter Declan ao que ele deveria ser originalmente. Mas bem na hora de corrigir o erro, recebe uma mensagem de texto dizendo para ele olhar para fora. Quando ele faz isso, vê um buraco gigantesco no céu. A última coisa que lembra é de um raio caindo direto em cima dele. No instante seguinte, acorda dentro do mundo que criou. Já se passaram alguns dias desde que ele possuiu o corpo de Declan. O problema? Ele agora tá preso no corpo de um homem fadado a morrer, não importa o que faça. E pra piorar, a irmã de Declan entra no quarto, furiosa, reclamando que ele tá só enrolando em vez de cumprir seus deveres como professor respeitado. Ela tá irritada porque ele ficou trancado no quarto por causa de uma mulher qualquer. Depois de despejar uma pilha de documentos na frente dele, ela sai batendo os pés, claramente de mau humor. Antes de sair, Ariel ainda solta um aviso seco. Ele que se vire sozinho, porque ela não vai mover um dedo pra defendê-lo se ele envergonhar o nome da família. No começo, o Jin achava que tudo isso era só um pesadelo esquisito, mas conforme os dias foram passando, a sensação realista daquilo tudo o fez encarar a verdade. Isso era real. Ele ainda não sabe se foi parar ali como algum tipo de vida após a morte, já que morreu atingido por um raio. Mas, independente da explicação, uma coisa é certa: ele agora é o vilão do jogo que criou. Caso alguém tenha esquecido, vale reforçar: Declan é o chefe da metade do jogo. Não importa qual caminho o jogador escolha, ele sempre vai estar no meio do caos. Ele é o motivo de inúmeros problemas e o inimigo de praticamente todo mundo. Basicamente, um vilão feito para ser odiado. Outra preocupação de Woo Jin é que ele não tem a menor ideia em que ponto da história tá agora. A única coisa que sabe é a quantidade absurda de mana que tem, mas também não faz ideia de quão rápido isso pode se esgotar. E ele não tá brincando quando lembra que durante o desenvolvimento, ele e a equipe testaram esse jogo milhares de vezes. E esse personagem mal conseguiu sobreviver em uma única tentativa. Declan foi literalmente criado para morrer e cumprir seu papel como chefe intermediário. Woo Jin então olha para os documentos que Ariel jogou em cima dele antes de sair. Antes de sair, Ariel ainda solta um aviso seco. Ele que se vire sozinho, porque ela não vai mover um dedo para defendê-lo se ele envergonhar o nome da família. Pelo que ele se lembra, ela se chama Ariel von Graham, meia-irmã de Declan, e atualmente é quem tá comandando a casa no lugar dele. Mas o relacionamento entre eles nunca foi exatamente o que se pode chamar de amor fraternal. E pelo visto, Declan também tem uma noiva. O nome dela é Julie. Pelo jeito azedo que Ariel falou dela, Woo Jin já sente que tem alguma treta envolvida nessa história. Em qualquer outra situação,
Woodin se sentiria completamente deslocado vestindo roupas como aquelas. Mas por algum motivo, agora elas pareciam naturais, elegantes até, trazendo um certo conforto. Tudo isso graças a alguns dos atributos de Declan: intimidação, dignidade e senso estético. Era como se o próprio Declan estivesse permitindo que ele assumisse totalmente aquele corpo. Woodin nem sentia vontade de falar algo rude ou fora do tom. A formalidade, que antes parecia rígida e sufocante, agora fluía naturalmente. Seu objetivo principal era coletar informações, mas essa caminhada rumo à sua primeira palestra parecia algo rotineiro, como se ele sempre tivesse pertencido àquele mundo. Ele realmente se sentia no papel de um nobre, alguém da elite da aristocracia. Era um contraste absurdo com a vida que ele tinha antes. Woodin era um completo Zé Ninguém na Coreia do Sul. Aparência comum, preguiçoso, um cara que até levou um pé na bunda da namorada. Mas agora, como Declan, ele queria interpretar o papel de um verdadeiro nobre. Ao entrar no carro, ele percebe outra coisa. Nunca tinha estado em um veículo tão luxuoso antes. Falando nisso, isso faz ele lembrar do namorado da ex, que também tinha um carrão só para ostentar. Enquanto está viajando nesses pensamentos, Woodin nota um garoto sentado no banco ao lado. Assim que percebe a presença de Declan, o garoto se apressa em cumprimentá-lo de forma nervosa e entrega alguns documentos. Woodin acha engraçada a possibilidade de esse garoto ser algum tipo de assistente ou secretário. Então, sem rodeios, pergunta quem ele é. O menino fica visivelmente assustado com a pergunta. Afinal, já estava servindo Declan há 3 anos. Woodin então dá uma olhada nos documentos, achando que ali estariam os materiais da palestra. Mas, para sua surpresa, era só um roteiro pronto para ele ler. Tudo estava ali. Cada detalhe preparado minuciosamente. Faz sentido. Considerando a personalidade arrogante e preguiçosa de Declan, era óbvio que ele nunca teria preparado esse material sozinho. O que significa que aquele garoto fez todo o trabalho por ele. Woodin sente que o mínimo que pode fazer é demonstrar um pouco de gratidão. Então solta um elogio. O garoto quase cai para trás de tanto choque. Até o motorista dá uma olhada pelo retrovisor, surpreso por ouvir o mestre dizer algo positivo pela primeira vez na vida. E Woodin também sente algo estranho, como se o próprio corpo tivesse rejeitado o elogio. Uma reação física real. Na mesma hora, ele começa a se sentir meio enjoado. Isso só reforça o quão podre era a personalidade original de Declan. Aquela sensação estranha já tinha aparecido antes, quando ele foi minimamente educado com Ariel. Agora ele começava a suspeitar que a consciência de Declan ainda estava ali, tentando de alguma forma retomar o controle. O carro segue viagem, e depois de um curto trajeto, finalmente chegam à Universidade Imperial. O lugar está cheio de vida, movimentado, e Woodin percebe que sua próxima missão é encontrar o local indicado nos documentos, o Roto Hall. Quando finalmente chegamos no local, a sala já está cheia, e os alunos já estão sentados, esperando ansiosos pela palestra do professor Declan. O mais surpreendente é que eles realmente parecem animados para assistir. A fama de Declan como mestre da interpretação de feitiços já correu solta. Esse talento foi o que fez com que ele fosse chamado de prodígio ainda na infância. Assim que entra na sala, Woodin, ou melhor Declan, chama a atenção de todo mundo e se apresenta com seu nome completo, Declan von Graham Yirklein. Ele avisa que está ali como professor-chefe da Torre Mágica da Universidade e, com as formalidades fora do caminho, dá início à palestra. As alunas, claro, ficam completamente encantadas com a presença dele. A imponência, a beleza, o jeito aristocrático, tudo isso faz com que elas suspirem. Mas nem todo mundo compartilha dessa admiração. Uma aluna em especial olha para Declan com puro desprezo. Para ela, ele não passa de um inimigo, o homem que destruiu a vida de seu pai. Para entender o ódio dela, a gente precisa voltar um pouco no tempo. 3 anos atrás, o pai dela tirou a própria vida. Ele passou anos pesquisando interpretação de feitiços, dedicando sua vida inteira a isso. Mas um dia, alguém roubou sua tese, extorquindo seu trabalho, e ele foi consumido pelo desespero. No fim, sem enxergar outra saída, acabou escolhendo a morte. E quem foi o responsável por roubar os frutos do trabalho dele? O chamado gênio da interpretação de feitiços, Declan. Ela era apenas uma garota quando perdeu o pai, impotente, sem poder fazer nada. E não foi só o pai que perdeu. Perdeu também sua casa, seu território, tudo que sua família construiu. No fim, ficou completamente sozinha, sem ter para onde ir. Foi ali que ela fez um juramento. Ela prometeu que ia se vingar desse desgraçado. E para conseguir cumprir essa promessa, ela se esforçou até conseguir entrar na Universidade Real do Império, onde Declan dava aulas. Ninguém ali sabia a verdade, mas ela sabia. E estava determinada a expor a farsa que era Declan. Porque para ela, as habilidades dele não passavam de um grande blefe. Uma conquista roubada, que pertencia ao seu pai. Ela não suportava vê-lo ocupando um lugar que deveria ser de seu pai, mas sabia que não poderia simplesmente se jogar contra ele agora. Para destruí-lo, precisaria ser paciente. Cada passo precisava ser calculado. Enquanto isso, Declan volta a chamar a atenção da turma.
Ele se apresenta como o diretor da Torre Mágica e explica que é um Império Monarca, um mago que controla os elementos. E então ele dá início à sua palestra. Ele começa explicando os fundamentos básicos da magia. Existem 3 principais atributos e 9 tipos de magia. Os atributos são a origem e a fonte da magia. Já os 9 tipos são conjuração, espíritos, destruição, suporte, encantamento, manipulação, ductilidade, fascinação e harmonia. Enquanto continua a palestra, Woodin percebe que esse trabalho é muito mais fácil do que imaginava. É a primeira vez que ele ensina algo. E mesmo sem ter conhecimento teórico sobre magia, tudo parece incrivelmente claro. Ele pode estar apenas lendo um roteiro, mas entende perfeitamente cada conceito. E não é só isso. A presença imponente de Declan, a forma como ele se porta naturalmente como um nobre, tudo faz com que os alunos fiquem presos a cada palavra. Até mesmo os traços mais insuportáveis do elitismo, como manter o interesse da turma e o contato visual, parecem algo natural para ele. Não chegam a ser opressivos, mas são envolventes o suficiente para dominar a atenção da sala. Talvez o Declan atual realmente tenha o que é preciso para ser um grande professor. Voltando ao conteúdo da palestra, agora é a hora de aprender como o uso do mana muda, dependendo de onde ele é armazenado no corpo. Normalmente, o mana é armazenado na cabeça, já que é o lugar mais fácil de visualizar. Algumas pessoas preferem armazená-lo no coração, o que permite que a energia flua pelos vasos sanguíneos. E por fim, tem o núcleo interno, que combina mana interno e externo, tornando esse método de armazenamento o mais eficiente e universal. Resumindo, trabalho duro é essencial. Se alguém não tem talento natural, precisa escolher um caminho e se dedicar completamente a ele. Falando em dedicação, Woodin começa a refletir sobre os talentos de Declan e percebe que eles não são nada impressionantes. Atualmente, seu pool de mana é de aproximadamente 3.500. Se isso não parece tão ruim, aqui vai uma comparação. Há magos de nível major que possuem um pool de 30.000. Ou seja, é até irônico que ele esteja aqui, dando uma palestra sobre algo que deveria estar aplicando na própria vida. De qualquer forma, a aula chega ao fim, mas tem uma última parte que o Woodin hesita em dizer. Ele sabe que, se fosse o Declan original, essa frase nunca sairia da boca dele. A frase em questão: alguém tem alguma pergunta? Os alunos parecem completamente absorvidos pela palestra. Nenhum deles levanta a mão, o que faz Woodin se sentir aliviado. Mas é claro que não seria tão fácil. Aquela mesma aluna que carrega um ódio profundo por Declan se levanta. Ela se lembra de um evento que aconteceu na noite passada. Um feitiço misterioso foi descoberto nos dormitórios. Há rumores de que pode ser obra do diabo, mas antes de tirar conclusões, ela quer saber a opinião de Declan sobre o assunto. Woodin não perde tempo e logo a repreende. Ela deveria ter se apresentado antes de fazer uma pergunta. Nome e afiliação primeiro. Isso é o básico da etiqueta numa sala de aula. E se ela não sabe nem isso, ele não tem motivos para responder. Com isso dito, ele simplesmente começa a sair. Mas na real, não é por causa da etiqueta. Ele simplesmente não está em condições de responder a pergunta dela. O problema? Suas habilidades de compreensão consomem uma quantidade absurda de mana. E ele agora tem só 2.000 sobrando, dos 3,375 que ele tinha no início. Só de entender o roteiro da palestra já gastou 300 mana. Ele não faz ideia de quanto gastaria para analisar um feitiço desconhecido. E enquanto isso, os outros alunos seguram o riso ao ver a garota sendo humilhada pelo professor. Eles acham que ela só queria chamar a atenção, mas acabou se dando mal. A garota, obviamente, sente a vergonha queimando por dentro, mas mesmo assim insiste. Ela tenta mais uma vez, dizendo que a Torre Mágica está ignorando completamente a situação, tratando como se fosse só um boato. Mas, se for Declan, ela tem certeza de que ele pode descobrir que tipo de magia foi usada. A garota não desiste. Ela lança um feitiço bem na frente de Declan e desafia ele a só interpretá-lo. Sabe com certeza sobre ela é que ela odeia Declan porque acredita que ele é morte de seu pai. Ele também percebe outra coisa interessante. Jai não tem patrocinadores. Intrigado, ele pergunta a Alan o motivo. Seu assistente hesita um pouco antes de responder, mas finalmente diz que ninguém quer se envolver com ela. E faz sentido. Afinal, quem em sã consciência ia querer irritar Declan patrocinando alguém que claramente o vê como inimigo? Mas se tem uma coisa admirável sobre Rini, é que, mesmo sem frequentar a academia e aprendendo magia sozinha, seu talento é inegável. O potencial dela é imenso. No entanto, isso não muda o fato de que ela quer vê-lo morto. E se a história continuar seguindo como no jogo, ele realmente vai acabar morto. Declan foi feito para morrer. Ele carrega o atributo de vilão, o que significa que o mundo inteiro está contra ele. Todos o odeiam. Todos querem matá-lo. Mas tem uma coisa curiosa sobre esse atributo. Qualquer coisa que não o mate, o fortalece. Ele já morreu de todas as formas possíveis no jogo. Pela espada, por veneno, por assassinato. O método sempre mudava, mas o resultado era sempre o mesmo. Se quiser sobreviver, ele precisa agir de forma diferente. Fazer escolhas que o Declan original nunca faria. Com isso em mente, ele toma uma decisão. Vai patrocinar Rain Luna.
Depois de assinar os documentos, ele entrega tudo para Alan enviar, e ainda pede para que ele empreste alguns livros que ele vai precisar mais tarde. Quando finalmente fica sozinho, o Jim reflete sobre quanto dinheiro ele vai precisar para sobreviver. Ele já sabe que muitas das mortes que o aguardam podem ser evitadas com dinheiro. Investir em um major promissor é uma forma de garantir riqueza, mas isso sozinho não basta. Ele ainda tem inimigos por todos os lados, e muitos deles vão tentar matá-lo na primeira oportunidade. Se quer sobreviver, ele precisa de riqueza e poder. E, acima de tudo, o Jim precisa se tornar mais forte. O Jim se lembra de algo crucial. Os talentos de Declan são no máximo medianos. Se ele não encontrar uma maneira de melhorar, não vai sobreviver às inúmeras ameaças que estão cada vez mais próximas. Felizmente, ele tem algo a seu favor. Seus atributos. Declan pode até não ter o domínio absoluto sobre todos os 4 elementos, como sempre se gabou, mas ele definitivamente tem potencial para manipular terra e fogo. A combinação desses dois com metal resulta em um dos atributos mais exclusivos de Declan. Toque de Midas. Esse atributo consome mana para desbloquear o potencial oculto de qualquer alvo. Além disso, seus talentos com manipulação de metal permitem que ele use lâminas levitadoras, que basicamente são lâminas que ele controla à distância. Soa impressionante, mas no fim das contas, essas lâminas são só telecinese disfarçada. No entanto, nesse mundo, telecinese não é algo amplamente conhecido ou estudado. Se ele aprender magia básica de manipulação, pode compensar sua falta de força bruta manipulando objetos de metal. Para isso, primeiro ele precisa aprender os fundamentos dessa magia. Então ele decide testar suas habilidades. Assim que ativa sua habilidade de compreensão, começa a absorver todas as informações e feitiços relacionados à telecinese básica, que estão escritas no livro à sua frente. Em pouco tempo, ele assimila completamente o conhecimento. Agora, hora de testar. Ele concentra sua mana em um objeto pequeno, uma caneta sobre a mesa, e então ela flutua no ar. Graças ao seu atributo memorizado, ele não precisa de encantamentos para lançar esse feitiço. Por enquanto, só domina o básico da telecinese, mas mesmo assim, já consegue sentir o potencial absurdo dessa magia. Ele nem consegue imaginar o que será capaz de fazer quando dominar a telecinese avançada. O próximo passo agora é algo mais ousado. O Jim quer entender melhor como os círculos mágicos funcionam nesse mundo. Ele cogita gravar um círculo mágico diretamente em seu corpo. Aqui, os círculos mágicos ficam mais poderosos quanto maiores forem. Se ele conseguir gravar um círculo mágico em todo o seu corpo, poderá fortalecer ainda mais sua telecinese. Mas antes disso, ele precisa entender seu próprio corpo por completo. Ele ativa sua habilidade de compreensão mais uma vez, mas agora para analisar não apenas seu cérebro, mas também seu coração e núcleo interno. Depois disso, ele começa o processo de gravação dos círculos mágicos pelo corpo. No instante em que inicia o feitiço, uma dor insuportável toma conta dele. É diferente de qualquer coisa que já sentiu. Parece que cada osso está se quebrando, cada músculo sendo rasgado e reconstruído ao mesmo tempo. Mas por mais agonizante que seja, Declan não recua. Nem um único gemido escapa de seus lábios. Afinal, essa é a elegância exigida de um nobre. Depois do que parece uma eternidade, o processo finalmente chega ao fim. Infelizmente, todo o sofrimento de Declan foi em vão. O processo falhou porque ele não tinha mana suficiente. No final, ficou preso em apenas um único ponto. Mas o esforço não foi completamente perdido. Agora ele tem um círculo mágico gravado em seu ombro. Se continuar nesse ritmo, vai precisar de cerca de 2 semanas para cobrir o corpo inteiro. Um mês se passa desde o seminário de Declan. Agora, finalmente chega o primeiro dia de palestras na Torre Mágica da Universidade Imperial. Os alunos se reúnem em uma área afastada, esperando a primeira lição. Ao lado, um quadro de avisos exibe uma mensagem do professor. Para esta primeira aula, quero testar suas habilidades. Cada um de vocês deve se provar por conta própria, utilizando um ambiente já rico em elementos mágicos. Os estudantes ficam surpresos. O professor basicamente deixou eles estudarem sozinhos. Mas a mais irritada de todas é, obviamente, Ryan. Enquanto ela resmunga e xinga Declan mentalmente, uma garota passa por ela e esbarra de propósito. Já de mau humor, Raine vira para confrontar a pessoa. Mas assim que reconhece quem é, sua expressão se contorce de choque. A garota que acabou de esbarrar nela não era ninguém menos que Sylvia von Josephine Ilar. Por um instante, as duas trocam olhares, mas sem dizer uma única palavra, Sylvia simplesmente se afasta, ignorando Rini completamente, como se ela nem existisse. Mais tarde, enquanto Rini tenta se concentrar na tarefa, sua mente ainda está presa nesse encontro. Ela tem certeza de que a garota que viu era realmente Sylvia. Afinal, há 10 anos, a Casa Ila destruiu completamente sua família. Os Ilas, temendo o potencial dos Lunas, usaram seu poder político e forçaram sua tropa a se render, ameaçando todos que ousassem ficar ao lado deles. Por isso, é incompreensível que Sylvia tenha ignorado Rini como se não a conhecesse. De repente, a estrutura mágica que Rini estava criando começa a vacilar. Ela sente uma pressão absurda no ar, como se sua mana estivesse sendo drenada para algum lugar. Quando olha na direção da perturbação, vê Sylvia. A garota acaba de erguer uma estrutura mágica gigantesca,
1000 vezes maior do que a que Rini estava tentando criar. O choque imediatamente se transforma em fúria. A turbulência causada pela magia de Sylvia destruiu completamente seu trabalho. Mas o que mais irrita Ryan não é isso, e sim o fato de que Sylvia simplesmente ignora tudo ao redor, como se nem tivesse percebido que atrapalhou alguém. Isso faz o sangue de Rini ferver. Ela precisa chamar a atenção de Sylvia, então decide provocá-la. Começa a jogar indiretas e insultos, diminuindo a força de Sylvia e zombando de suas habilidades. Afinal, elas eram rivais. E no passado, Sylvia sempre ameaçou Ryan, forçando-a a abandonar a magia para não ser esmagada por ela. Mas, mais uma vez, Sylvia não demonstra nenhum interesse. Ela não responde às provocações. Apenas afirma que não conhece nenhuma Raine Luna. Mas logo depois, solta um comentário frio. Ah, mas eu ouvi falar sobre aquele nobre impudente e negligente que morreu. Se bem me lembro, seu nome era Luna. A mente de Rini fica em branco. Ela se recusa a ouvir esse tipo de desrespeito sobre seu pai. Sem nem pensar, se joga para cima de Sylvia, com o punho envolto por magia. Ela está determinada a fazê-la se arrepender do que acabou de dizer. Com um golpe poderoso, ela ataca, mas em residente da universidade, resolve intervir. Ela observa que todos os professores compartilham a mesma opinião. Então, antes de tomar uma decisão, quer ouvir o relato de Declan sobre a situação. Rini sente o estômago afundar. Para ela, isso só pode significar uma coisa: o fim. É óbvio que vai ser expulsa. Mas então, algo inacreditável acontece. Declan vira o jogo e coloca Sylvia no fogo cruzado, argumentando que ela também teve culpa no incidente. A sala fica em choque. Rini e Sylvia estão atordoadas. Ninguém esperava que Declan, de todos os professores, fosse defender Rini, mas ele continua pressionando. Rini fica sem palavras. Ela não consegue entender o que está acontecendo. Isso não estava nos planos. Até mesmo Rain, o professor mais velho que já havia descartado Ryan como uma plebeia inútil, fica perplexo com a argumentação de Declan. E Declan não para por aí. Ele continua. Sylvia tinha total capacidade de evitar esse incidente desde o começo, mas ela escolheu não fazer nada. Onde estavam suas tão estimadas habilidades, aquelas que sua família tanto se orgulha? O impacto das palavras atinge Sylvia em cheio. Ela abaixa a cabeça envergonhada. Primeiro se desculpa, depois confessa a verdade. Ela se recusou a bloquear o ataque de Rini de propósito. Queria que a garota tivesse problemas. Ryan fica sem reação. Ela não consegue acreditar no que tá ouvindo. Mas o que a deixa mais confusa é por que diabos Declan tá ajudando ela. Ele é seu inimigo. Ele não tem nada a ganhar com isso. Rin tenta intervir, insistindo que Sylvia ainda é a vítima. No fim das contas, Ryan foi quem atacou primeiro. Mas Declan não deixa barato. Se for assim, eu também devo assumir minha parcela de culpa. Afinal, fui eu quem criou uma palestra que não exigia minha presença, deixando os alunos sozinhos. Se alguém falhou aqui, talvez tenha sido eu. O comentário pega Ryan de surpresa, desestabilizando completamente a argumentação dele. Rini não acredita no que tá vendo. Esse cara tá literalmente passando por cima de outro professor só pra protegê-la? Ela quase ri de nervoso. Isso é ridículo. Tendo ouvido o suficiente, a presidente Adeline finalmente toma sua decisão. Ela não acha que esse seja um problema tão sério. Afinal, conflitos entre alunos são normais. Então, deixa o caso passar sem qualquer punição. Vocês estão dispensados. Vão pra casa. Não haverá consequências. O choque de Rini é absoluto. Ela estava preparada para ser expulsa ali mesmo. Mas de repente, tudo se resolve com um simples voltem pra casa. Ela não entende. Declan não deveria ter feito isso. Essa não é a personalidade dele. Isso não faz sentido. Enquanto Ren elogia a visão única de Declan sobre a situação, o olhar de Declan se volta para Ryan. E então, ela o chama. Com uma expressão séria, ela reúne coragem para perguntar algo. Porque agora ela precisa saber. Você se lembra do nome Luna? Aquela pergunta carrega todo o peso do passado dela. Se ele lembrar, isso significa que ele sabe exatamente o que fez com seu pai. Aquele que ele jogou no inferno. Declan sabia que esse momento chegaria. Ele esperava que Rini o confrontasse mais cedo ou mais tarde. Ela estava obcecada em conseguir uma resposta dele. Ela queria saber como ele reagiria. Será que ele tentaria negar a culpa? Ou pior, será que ele nem ao menos se lembrava do que fez com o pai dela? Esse pensamento a enchia de medo, porque se ele realmente tivesse esquecido, isso tornaria sua dor ainda pior. No entanto, Declan não responde como ela imaginava. Ele simplesmente olha para ela e diz: você não deveria se prender aos problemas do passado. Isso só vai dificultar o seu crescimento. E então, ele vira as costas e vai embora. Rini fica parada, processando as palavras dele. Mas enquanto reflete, chega a uma conclusão. Ele sabe. Se ele não soubesse, não teria ajudado ela naquela reunião. Agora ela começa a se perguntar: será que Declan sente algum tipo de responsabilidade pelo que fez com seu pai? Será que foi por isso que a ajudou? Mas, antes que pudesse continuar esses pensamentos, um sentimento inesperado invade seu coração: alegria. Porque pelo menos aquele desgraçado do professor não esqueceu o que fez. E isso já é o suficiente para ela.
Com o caso de Rini encerrado, algo curioso acontece. 2 pontos são adicionados ao sistema de Declan, diminuindo suas chances de morte. Ele acaba de evitar mais um possível caminho para sua ruína. Cena corta para Sylvia, que agora está diante de seu pai, Gion von Josephine Ila. Gion é o chefe da família Ila, e um mago esper extremamente poderoso. Sylvia explica o que aconteceu na universidade, e seu pai, sem demonstrar qualquer surpresa, declara com firmeza: aquela garota Rini Luna perdeu a chance de se tornar uma grande maga há 10 anos. Foi no dia do exame de aptidão. O exame de aptidão foi o dia em que Rini e Sylvia se encontraram pela primeira vez. Um dia que mudaria para sempre suas vidas. Naquela época, os examinadores ficaram em choque absoluto diante de Rini. O motivo? Ela possuía um talento imensurável, um potencial que superava até mesmo os grandes majors do Arquimago. Sylvia e Rini apenas se encararam, sem entender o peso daquelas palavras. Para se ter uma noção do quão absurdamente fortes são os majors de Arquimago, eles são considerados seres tão poderosos que nem mesmo os imperadores podem ameaçá-los. Seus nomes ficam marcados na história para sempre. A tradição diz que em cada geração, 3 pessoas se tornam major de Arquimago, independentemente da sua especialidade. Essa é uma regra que nunca mudou. Atualmente, existe apenas um major de Arquimago confirmado, Adeline Guelian, a presidente da universidade, o que significa que ainda restam 2 lugares vagos. E foi exatamente por isso que, há 10 anos, as famílias Ila e Luna se tornaram inimigas mortais. Agora, elas estão competindo pelo último assento. Para Gion von Ila, Sylvia deve conquistar esse título a qualquer custo. Ele é inflexível nisso, tanto que no passado, ameaçou o pai de Rini, forçando-o a desistir da academia. Sylvia entende perfeitamente o que aconteceu. A única razão pela qual sua família aniquilou os Lunas foi para garantir que ninguém impedisse seu caminho para o título de Major de Arquimago. E eles queriam ter certeza absoluta de que Sylvia chegaria ao topo. Não importava o custo. E o pior de tudo, esse também era o desejo de Sylvia. Esse também era seu destino. E é exatamente por isso que as palavras de Rini a atingem tanto. Sylvia tenta se convencer de que tudo isso foi apenas um azar do destino. Mas seu pai, Gion von Josephine Ila, não está preocupado com Hein. Ele está preocupado com Declan. Afinal, Declan pode parecer um homem comum, mas era um prodígio desde criança. E se de repente, ele se elevar acima das expectativas e virar um cavalo negro no jogo político? Sylvia já havia sentido esse perigo desde o momento em que ele desarmou sua armadilha. No incidente da explosão, não foi apenas a mana de Hein que ela anulou. Sylvia deliberadamente criou uma armadilha extra, lançando o vazio para fazer parecer que tudo foi consequência da batalha entre Rini e ela. Se o plano tivesse dado certo, Rini teria saído dali destruída, e a culpa teria sido toda dela. Mas Declan estragou tudo. Ele leu a armadilha desde o começo. Mesmo sem revelar o que sabia, ele guiou ambas para uma solução onde ninguém sairia morto. E isso não foi apenas uma interferência, foi um aviso. Foi a forma de Declan dizer: joguem conforme minhas regras ou vão se arrepender. Sylvia tinha subestimado esse homem. Agora ela se perguntava quem ele realmente era. Alguns dias depois, a cena muda para Declan curtindo sua nova vida luxuosa. O homem está vivendo igual Bruce Wayne, sendo escoltado por seu motorista enquanto reflete sobre seus últimos movimentos. Ajudar Vine foi um acerto estratégico. Ele removeu um caminho que levaria à sua morte, garantiu mais moedas da loja e ainda teve a chance de se aproximar de um personagem principal. Por outro lado, isso também o tornou inimigo de Sylvia. Mas ele não se arrepende. Ainda assim, ele não pode se dar ao luxo de ignorar oportunidades. Por isso, aceita participar do evento da Flor do Ano Novo, uma missão paralela que lhe garantirá mais 0,5 moeda na loja. Ele precisa de pelo menos 5 moedas